boa tarde, eu vou falar boa tarde novamente, né? Não ser redundante. A nossa aula aí do Maratonando RAI, né? Para o concurso. É o curso para o concurso para o CHQAO 2021-2022. Né? Então, a nossa disciplina é o Regulamento de Administração do Exército. Eu sou o professor A Capitão tela não está QAO. aparecendo, Lúcio, só um detalhe aí. Não está aparecendo? Está aparecendo branca, não, o slide não está aparecendo, pelo menos para mim aqui. Meu Deus, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? E agora? Agora sim. Agora Perfeito, sim? perfeito. Só botar no modo exibição. Okay. Isso. Nós estávamos nos apresentando. Eu sou... Modo apresentação. Isso. Está no modo apresentação. Ainda não. Agora. Isso, agora perfeito. Isso. Eu sou o Capitão QAO R1 Russell. Eu sou praça de 84, sou da turma de 89. Né? Eu sou da primeira turma do CHQAO e sou mestre em História. Né? Nós vamos trabalhar com algumas competências que eu destaquei aqui, nosso conhecimento técnico, a nossa habilidade técnica, a nossa atitude comportamental, a atitude de vencedor, ok? Os nossos valores subjetivos que nós já adquirimos até aqui na carreira e nossas experiências são fundamentais para uma boa prova. Né? As aulas são práticas, com solução de questões e respostas teóricas comentadas. E nós vamos falar, então, um pouco, né? Vamos estar falando. Eu vou dar aula de Estatuto dos Militares e do nosso RAI, que é o nosso caso hoje. Né? Nós vamos falar, então, do novo RAI que teve a FOG alterada. Então, sobre o RAI, são 10 questões objetivas, valendo 2,5 pontos cada um. É claro que vocês já viram isso na FOG, mas nós estamos tendo a oportunidade aqui de estar fundamentando novamente. Né? É importante, a prova ela não será com consulta, né? Ela será sem consulta. Né? Nós destacamos alguma coisa da FOG aqui. O nosso objetivo aqui de aprovação, você para ser aprovado é 6 bola-bola, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo no Venturo é o quê? 6 bola-bola não, é o classificado. O militar ele foi aprovado e classificado dentro do número de vagas fixadas. Então, nosso objetivo aqui é esse, ok? Ok aí, pessoal? Nós fizemos a análise da banca, das provas anteriores, né? Com essa mudança do RAI aí, nós tivemos algumas questões aqui. Importante destacar, não foi todos os artigos do RAI alterados, não foram todos, foram alguns. Então, fizemos a análise de banca, né? Com o novo RAI vão surgir novas questões, é claro, né? E fizemos também alguns bizus, vamos trazer alguns bizus sobre como responder provas de múltipla escolha. Né? Então, todo mundo já sabe, mas é importante a gente falar sobre conhecer a prova e a banca, nós já conhecemos. Antes de começar, dê uma verificada geral na prova, faça uma leitura atenta dos enunciados, cuidado com as alternativas corretas. Se não sabe a resposta, dê um tempo. Aquelas alternativas assim, assinale a única alternativa correta. Então, está dizendo aqui, ó, cuidado com essas alternativas. Né? Tem que ler bem os enunciados. Se não sabe a resposta, não responde logo, dê um tempo. Elimine as respostas erradas em cada questão. Fique atento às palavras que podem confundir. Né? Cuidado com aquelas questões que vêm lá. Todas as alternativas estão corretas ou incorretas. Tome cuidado aqui. Então, é bizu. Faça pequenas revisões a cada página. Não deixe questões sem resposta. Use as probabilidades a seu favor, que aí entra lá as nossas competências. Né? Não mude a sua resposta. Marcou ali, não vai mudar, ok? Então, vamos logo lá para uma primeira questão. Estão me ouvindo aí, pessoal? Está todo mundo participando? Estão antenado aí? Dá um ok aí. Ouvindo tranquilo, capitão. Então, dá uma analisada nessa questão aí. Vamos analisar a questão. Dá um tempinho aí para vocês analisarem.
Então tá lá. De acordo com o RAI, assinale a única alternativa incorreta. Ó, no Bizu lá nós já falamos sobre essas questões. A única alternativa correta ou a única alternativa incorreta. Cuidado com essas questões. Então tem que ler bem o enunciado da questão. Aí vem lá. A. O encarregado do setor de material, almoxarife, é o responsável pela gestão do material recebido pela OM, compreendida pela guarda, localização, segurança e preservação, a fim de suprir adequadamente as necessidades. Está afirmando que, ele está afirmando aqui, né? Está correto ou incorreto? Aí vem a B, ó. O fiscal administrativo é o responsável para efetuar as compras ou mandar realizar os consertos ou reparações no material determinado pelo OD, certificando-se sempre por visitas assíduas às oficinas, se tudo é feito convenientemente e de acordo com as prescrições previamente estabelecidas. Olha aí. O encarregado do setor de contabilidade é o responsável pela orientação, análise e proposta de solução para corrigir eventuais inconsistências dos registros contábeis, dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, de acordo com a legislação específica. D. O encarregado do setor de pessoal é o principal assessor do comando da administração e direção do pessoal civil e militar da unidade administrativa. E é o encarregado do setor de pessoal, gestor de pessoal, é o principal assessor do comando na administração e direção do pessoal militar e civil da OM. Então, são essas as questões aí. Vamos dar um tempo para vocês analisarem, tá? E aí vocês vão pensar na resposta. É importante nós estarmos com o RAI aberto, né? Para estarmos fazendo as questões. Daqui para frente vão ser só questões. Nós vamos ler a questão juntos, né? Vamos dar um tempo e depois nós vamos para a nossa resposta comentada. Ok? Vamos continuar na questão aqui, ó. Então, tá perguntando aí, assinalar a única incorreta. Incorreta, né? E aí, da Costa? Levi, Rodrigo, Carlos? O que vocês me dizem? Já podemos prosseguir, então? Já deu para analisar? Então, tá lá. Ó. De acordo com o RAI, assinale a única alternativa incorreta. Né? Ele está falando aqui sobre o encarregado do setor de material, o fiscal administrativo, o encarregado do setor de contabilidade, o encarregado do setor de pessoal e o encarregado do setor de pessoal, gestor de pessoal. Então, é tipo uma pegadinha essas questões, não é? São algumas mudanças, né, de enunciados que tem que saber. Tem que saber. Alguém quer sugerir alguma resposta, certo? Alguém sabe a resposta? E aí? Alguém quer arriscar? Fabiano? Da Costa? Ninguém? O pessoal está me ouvindo aí? Tá dando para entender a questão?
Tá me ouvindo aí? Estamos sim, mestre. E aí? Mestre, haveria a possibilidade de diminuir a fonte, porque a gente não consegue acompanhar, né, o que está na C e na D, entendeu? A gente fica só entre A e a B entendi. aqui. Não, eu acho que uma solução, porque o tamanho é muito pequeno também pode dificultar a compreensão, é enviar os slides com antecedência. A gente vai providenciar as duas coisas, ok? Eu tinha feito numa fonte menor, mas por precaução de visualização, né, nós fizemos na fonte 24, né? Mas eu vou passando de forma que eu vou deixar, né, um tempo em cada slide para vocês lerem o enunciado todo. Porque aí fica mais tranquilo da gente te dar uma resposta precisa, porque a gente lê num todo, entendeu? Entendi. Veja que é uma questão complicada porque é buscar uma incorreta, então tem que ler enunciado por enunciado, né, para poder responder. Então, vamos comentar? Vamos comentar? Ó, analisando a questão, resposta B, no novo RAI. Vê se vocês concordam aí. O fiscal administrativo é o responsável pelo assessoramento ao OD nos assuntos de gestão patrimonial e no que couber orçamentária e financeira. Então, essa questão aqui é a incorreta. É incorreta, porque a outra lá, mestre, está como oficina e mais outras coisas, entendeu? Então quem pode ver no RAI aí e falar qual é a questão correta? Qual é a função lá do fiscal administrativo no novo RAI? Peraí. No artigo 25 do novo RAI, está dizendo a função do fiscal. É essa aqui, não é a que está lá. É o responsável pelo assessoramento ao ordenador de despesa nos assuntos de gestão patrimonial e no que couber orçamentária e financeiramente, né? Lá na questão, ele está dizendo aqui outra coisa. Ele está dizendo que o fiscal administrativo é responsável para efetuar as compras ou mandar realizar os consertos ou reparação no material determinado pelo OD, certificando sempre por visitas assíduas às oficinas, se tudo é feito convenientemente e de acordo com as prescrições previamente estabelecidas. Então aí está pedindo a incorreta, né? Incorreta, tá vendo? A incorreta. A incorreta. Isso. Então, a resposta incorreta é essa aqui. Por quê? Lá no RAI está dizendo o quê? Que a função do fiscal é essa aqui, ó, e não aquela. Isso aí. É ou não é? Então, é uma questão tem que ler o enunciado. Tem que ler o enunciado com calma. Não é essas questões que vier lá correto ou incorreta, tem que estar ligado. Tem que estar ligado e ler. Não é responder rapidamente, não, senão vai errar. Ok, pessoal? Quer voltar nessa questão mesmo ou vamos passar para outra? Ó, a questão 2. Responda de acordo com o RAI. O oficial de dia A é o auxiliar do comandante da subunidade na administração desta e detentor direto de sua carga. Como representante do comando, direção ou chefia tomará conhecimento fora das horas de expediente ou mesmo durante este
quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos. É o responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, até a homologação. D. D. É o responsável pela gestão do material recebido pela OM compreendida, pela guarda, localização, segurança e preservação a fim de suprir adequadamente as necessidades. É o responsável pela condução dos processos e procedimentos das contratações públicas e alienações realizadas pela OM, bem como pela elaboração dos termos de contrato. Então, veja que é uma questão, são questões com enunciados grandes. Eu, de propósito, já botei essa aí, que é o quê? Praticamente, ela é ao inverso da primeira, que é a única questão correta. Então, está falando lá, o oficial de dia, ele são afirmativas. A é uma afirmativa, B é uma afirmativa, C é outra afirmativa, até a E. Então, tem que ler com cuidado para responder. E outra coisa importante, em cima do novo RAI. Isso aí vai causar grande confusão nessa prova, nesse concurso agora, com as alterações que foram feitas, ok, pessoal? Então, eu vou deixar aí para o pessoal ler, vou dar aí uns 10 minutos e nós vamos partir para a nossa resposta comentada. Enquanto isso, eu tenho certeza que vocês estão abrindo o RAI e conferindo aí para responder de acordo com o RAI. Então, aqui nós estamos fazendo com consulta, né? Mas na prova lá não tem consulta. Então, por isso que é importante nós irmos memorizando essas alterações que foram feitas no novo RAI. Vou passar aí agora a C. Poxa. Então, vamos lá? Então, antes nós tínhamos enunciado, uma especificação sobre o oficial de dia, né? Vamos para a resposta. Resposta comentada B. Então, seria a letra B. A letra B é: como representante do comando, direção ou chefia, tomará conhecimento fora das horas do expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos. Então, o oficial de dia, como no nosso dia a dia nós estamos cansados de tirar serviço com o oficial de dia, né? Então, parece simples a questão, mas como houve alteração, está lá no artigo 39, lá. O oficial de dia, aí vem falando lá o novo enunciado que foi dado, né? Como representante do comando, direção ou chefia, tomará conhecimento fora das horas de expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos, ok, pessoal? Então, oficial de dia. Oficial de dia. Então, tá lá. Questão 2. Responda de acordo com o RAI. O oficial de dia, e aí é para você dar o enunciado. Então, vamos guardar lá
oficial de dia. B, como representante do comando, direção ou chefia, tomará conhecimento, fora das horas de expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos. Então, está lá no artigo, no nosso... eu falei 39. Não, artigo 25. Ai, meu Deus, não. Espera aí. É o artigo 39 mesmo. É o artigo 39 do RAI, do novo RAI. Ok, pessoal? Vamos partir para a próxima questão. Responda a única, olha aí, nós falamos lá, a única afirmativa correta, de acordo com o RAI. A CREM, Comissão de Recebimento e Exame de Material, será constituída por, no mínimo, olha aí, ó, no mínimo, quem sabe a composição da CREM? 3 oficiais, veja que pegadinha, ó, 3 oficiais, 2 graduados. Aí vem lá no mínimo um oficial e 2 graduados, aqui vem 3 oficiais, 1 oficial e 3 graduados, aqui foi inserido o cabo. Aí aqui já muda, 2 oficiais, 1 oficial e 2 graduados, já mudou os 2. 2 oficiais, 1 oficial e 2 graduados. Questão complicada. 4 oficiais, admitindo no mínimo 1 oficial e 3 graduados. Subtenente e sargento. E aí, pessoal? Vamos pensar aí. Coisa que nós já estamos... parece simples, né? Aí, ó. A CREM será constituída por, no mínimo. Então, está falando aí da Comissão de Recebimento e Exame do Material. Vocês estão acompanhando no RAI aí? Estão lendo o RAI? Vamos passar aqui. Então, tá lá, nossa resposta comentada. A letra A, artigo 58 do RAI. Vamos lá. A CREM será constituída por, no mínimo, 3 oficiais, admitindo-se, em casos excepcionais, a critério do ordenador de despesa, OD, ser composta por, no mínimo, 1 oficial e 2 graduados, subtenente e sargento. Então, tá lá. A única afirmativa correta, de acordo com o RAI, é a letra A. Então, CREM, 3 oficiais, ou pode ser 1 oficial e 2 praças, e 2 graduados. 2 praças não, 2 graduados. 3 oficiais, admitindo-se 1 oficial e 2 graduados. Ok, pessoal? Vamos guardar CREM. Então, veja que é mais uma questão de alteração no novo RAI. Foi alterado o novo RAI sobre a CREM. Então, tá lá. Então, CREM, 3 oficiais, Comissão de Recebimento e Exame do Material. 3 oficiais, podendo ser 1 oficial e 2 graduados, subtenente e sargento. Ok? Então, veja que elas são bem parecidas e pode gerar dúvida na hora da resposta. Pode gerar dúvida na hora da resposta. Olha lá, são 3, são 2 oficiais, e lá pode admitir 2 graduados, inclusive cabo. Tem que ler o enunciado. Ok, pessoal? Vamos passar para... Aí sim, no nosso RAI está lá a resposta, comentada. Questão 4. O subtenente Rebelo, da Carteira de Material Permanente da Fiscalização Administrativa do 1º Batalhão de Infantaria Mecanizada, Escola, Regimento Sampaio, recebeu o DIEX número 13 da 1ª Companhia de Fuzileiro, de 2 de setembro de 2021. Descarga de material permanente. Olha aí, coisa rotineira e comum, né? Nós já estamos cansados de ver.
Só que houve alteração. De acordo com o RAI, responda a única, olha aí, afirmativa incorreta. Olha aí, ó. Sobre os motivos gerais para a descarga de material. Quais são os motivos? Quais são os motivos? Aí, dentro desses motivos que você sabe, você tem que ver qual é a incorreta que está aqui. E aí? Vou dar um tempo aí para vocês estarem situando melhor. Então, vamos lá. Ó. A única afirmativa incorreta. Então, tá lá. A. São motivos gerais para a descarga do material. O material que foi perdido, o material que foi extraviado, houve peculato, pode descarregar esse material. O material controlado, pode descarregar ele assim. Houve furto. E aí? Pode chegar e descarregar? Quem pode arriscar aí? Letra D. D, quem concorda? Letra D. Todo mundo concorda? Bom, vamos lá então. Então tá lá. Motivos gerais para a descarga de material. A perda, o extravio, o peculato, o material controlado ou o furto? Letra D, vamos ver. Resposta comentada, letra D, parabéns. Lá está lá no artigo 76, olha. A descarga do material é ordenada pelo OD em face dos termos das comissões, pareceres do fiscal administrativo, relatórios de sindicância, termos circunstanciados administrativos, inquérito ou tomadas... peraí. Um instantinho, mudou. Peraí. Inquérito ou tomadas de conta. Parágrafo 1º. Os motivos, olha aí, gerais para a descarga de material são inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação, recuperação ou transformação. Perda, tá lá, ó. Perda ou extravio. Furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio e outros motivos justificados. A descarga dos bens classificados como controlados, conforme dispôs do artigo 53 desse regulamento, ficará sujeita à autorização dos escalões superiores, segundo a legislação específica. Então, o controlado não pode chegar e descarregar pela OM. Então, é isso mesmo, a letra D. Né? Atentar, porque é uma questão também complicada. Se não tiver atento, né, que o controlado está inserido no meio ali, a gente sabe que o controlado pode ser descarregado, desde que tenha a autorização do escalão superior. Ok, pessoal? Então, não vamos dar mole numa questão como essa. Vamos lembrar aqui do nosso camarada, o Sargento Rebelo. Sargento Rebelo. Material controlado. Ok? Tá dando para acompanhar aí? Eu estou indo rápido demais? Não, tá bom, tá bom. Olha aí. Segundo o regulamento de administração do Exército, os princípios constitucionais da administração pública, os licitatórios e a segregação de funções são legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e transparência. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Civismo, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e transparência. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e habilidade. Bom, é uma questão
que tem enunciados bem parecidos, e nós vimos na aula anterior o artigo que trata sobre, no RAI, lá nas alterações, lá na palestra, vem falando lá, né, dos princípios constitucionais da administração pública, né? Nesse caso aí, qual seria a questão? Que aí ele está dizendo que tem que, segundo o RAI, os princípios. Então, qual a afirmativa correta? Só tem uma afirmativa correta, as outras estão incorretas. E aí, qual é a correta? A A, a B, a C, a D ou a E? Na prova lá, vocês marcariam qual? Então, vamos papirar os princípios constitucionais da administração pública. E aqui nós vamos entrar na Constituição. Olha aqui, a resposta comentada é a letra A. É a letra A, que nós vimos lá. Nós tínhamos até feito uma palavrinha com as iniciais, é LIMP, né? LIMP, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, LIMP. Né? Então, vamos marcar mentalmente princípios constitucionais da administração pública, LIMP. LIMP, legalidade. Professor, Ropê. minha letra C, não? Tem a eficiência, está faltando lá em cima na letra A, né? Espera aí, vamos ver? É LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Faltou, tá errado, tá errado. Tá errado, é a letra C. É a letra C. Vamos corrigir. Letra C, mestre. Até eu errei. Mas eu queria destacar aqui o seguinte. Então, aqui é a letra C. Está lá no RAI, no artigo 139. Só que no RAI, ele vai falar o seguinte, olha, os agentes da administração deverão observar, ao executar atos e fatos de gestão no âmbito do comando do Exército, os princípios constitucionais da administração pública, os licitatórios e a segregação de funções. Esses princípios constitucionais que o RAI amarra no artigo 139, ele está no artigo 37 da Constituição Federal. Está lá, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiente. Então, é o LIMP, mas tem o eficiência. Ok? Está lá no artigo 37 da Constituição. Então, o artigo 39 do RAI combinado com o artigo 37. Então, seria a letra C. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Ok? Então, houve aqui um engano aqui. Não é a letra A, é a letra C que é o certo. Então, esses princípios estão amarrados lá no RAI, no artigo 139, combinado com o artigo 37 da Constituição de 88, que é a Constituição Federal, ok? Questão meia dúzia. Em relação à responsabilidade solidária, segundo o novo regulamento de administração do Exército, assinale a alternativa correta. Nós batemos sobre responsabilidade solidária na primeira aula. Foi ou não foi? Então, veja que são enunciados grandes e que tem que ler um por um. Vamos ler lá. Letra A. Ocorre quando há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode ser acionado após aquela não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal, tendo como caráter acessório ou suplementar. B. É todo item, peça, artigo ou gênero alimentício que se destina à aplicação, transformação, utilização
o emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais e isoladas, e que, quando em depósito almoxarifado, deve ser escriturado. Bens móveis são os que podem ter movimento ou que podem ser removidos por força alheia. D. Ocorre quando há multiplicidade de devedores, os quais estão obrigados pela totalidade da dívida e cada titular isoladamente responde pela totalidade do valor devido, embora assista o direito de regresso aos demais. É a separação de funções de tal forma que estejam segregadas entre pessoas diferentes, a fim de reduzir o risco de erros ou de ações inadequadas ou fraudulentas, e implica normalmente dividir a responsabilidade de autorização, execução, registro e controle de transações, bem como de manuseio dos ativos relacionados. Bom, pessoal, eu acho que lendo o enunciado, só em ler o enunciado, a gente já marcaria a resposta correta. O que vocês acham? Responsabilidade solidária. Mestre, para quem vem acompanhando as aulas aí, conforme o senhor deu passada, o cara mata só no Lendo os ler. enunciados. É chato ler, né? Mas é chato por isso ler, que eu falei, tem que ler todo o enunciado. O pessoal que não está acompanhando, que não tem conhecimento dessa nova... As mudanças. As mudanças, porque tem muito pega-ratão. Então, essa aí, o cara que não sabe, ele vai passar batido. Essa palestra ela foi disponibilizada para vocês, não foi? Foi, o senhor passou aí alguma coisa para a gente. Não, mas o Instituto, ele disponibilizou para vocês a palestra? Ele mandou para... Eu vi o vídeo do senhor, eu vi os vídeos do senhor, isso aí que eu anotei também. Os vídeos do Bizu, né? Mas eu mandei a palestra também. Foi sim. Eu mandei aquela palestra, porque aquela palestra é bisurada. Mais tarde, nós vamos bater nela também. Nós vamos bater nela novamente, né? Porque ali estão só o mel, só o que foi alterado no novo RAI. Né? Isso é só para quem passou a vida ali no DSEX, que tem aquele besourinho, né? 18 anos. Então, vamos lá para a resposta da questão meia dúzia de artilheiro. Artilheiro não fala 6, né? Fala meia dúzia. Vamos lá. Resposta comentada D. Ocorre quando há multiplicidade de devedores, os quais estão obrigados pela totalidade da dívida e cada titular isoladamente responde pela totalidade do valor devido, embora assista o direito de regresso aos demais. Então, responsabilidade solidária. Vamos lá. Artigo 2º. Foi inserido esse artigo, né? Alterado e inserido aqui o inciso 27º. Está aqui, ocorre, está lá no RAI, né? Ocorre quando há multiplicidade de devedores. Tem que ler essas inserções que foram feitas no novo RAI. E a responsabilidade solidária tá lá inserida, né? É um termo novo que foi inserido. Ok, pessoal? Então, seria a resposta à letra D. Né? Mais uma questão complicada e que pode cair na prova, né? Que está dentro do novo RAI. Então, responsabilidade solidária ocorre quando há multiplicidade de devedores, os quais, estando obrigados pela totalidade da dívida, e cada titular isoladamente responde pela totalidade do valor devido, embora assista o direito de regresso aos demais. Ok, pessoal? Resposta vamos lá, questão número 7. Questão 7. Conforme consta no novo RAI, o gestor de contrato olha aí, gestor de contrato, mais um termo novo que foi alterado, que foi inserido, né, no RAI. Está aqui. Aí vamos lá, letra A. É o responsável pela certificação dos registros, dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial realizados pela OM e da existência de documentos hábeis que suportem as operações registradas. Aqui são afirmativas, né?
B, o responsável. Então, o gestor de contrato, ele é o responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, o gestor de contrato, ele é o agente da administração designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual. D, é o responsável por um conjunto de operações do qual resulta produto ou serviço necessário à manutenção da ação do Exército ou concorre para sua expansão ou aperfeiçoamento. É o responsável pela condução dos processos e procedimentos das contratações públicas e alienações realizadas pela OM, bem como pela elaboração dos termos de contrato. Então as afirmativas aí, ó, A, B, C, D, E. Então, o gestor de contrato são duas formas. Ou você vai ler o RAI, nas especificações lá de cada função, ou nós vamos partir para aquela palestra que nós demos na primeira aula das alterações que foram feitas no novo RAI. E o gestor de contrato, ele consta lá. Tá aí, ó. Resposta comentada C. Artigo 34 do RAI. O gestor de contrato é o agente da administração designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução de contratual. Nós confundimos muito com o, nós até falamos, né, com o fiscal de contrato. Então, tem os fiscais de contrato e tem aquele militar que é responsável por todos os contratos, né? Ele é o designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização de todos os contratos, né? Então, são contratos lá da empresa de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado, em hospitais, manutenção de equipamentos odontológicos. Então, esses contratos de serviço de limpeza, todos os contratos são coordenados, né, pelo gestor de contrato. Gestor de contrato. Ele é que vai fiscalizar os fiscais de contrato. Os fiscais de contrato, eles estão lá na ponta, na execução do contrato. E o gestor de contrato, ele vai estar coordenando e fiscalizando todos os fiscais de contrato e todos os contratos. Ok, pessoal? Então, tá aí, gestor de contrato, vai guardando. Ele coordena e comanda o processo de gestão e fiscalização da execução do contrato. Ok? Artigo 34. Questão 8. Mas aí, o companheiro é o subtenente Marcelo, encarregado do material da subunidade, foi transferido para a primeira bateria de artilharia L transportada do 8º GAC paraquedista, localizado na cidade do Rio de Janeiro. E por esse motivo teve que passar a função, que beleza, aí, para o camarada que está chegando lá, o subtenente Eleaquim. Para isso, lhe foi concedido o prazo máximo de passagem de material de transmissão de encargos e de valores de... Quantos dias? Olha aí. Prazos. Os prazos que estão lá no RAI. Nós também convivemos com isso durante a nossa vida na caserna. Estamos sempre assumindo uma função e passando. Assume a função e passa, e tem um prazo. Só que nesse caso aí, né, veja que o subtenente Marcelo, ele é o encarregado do material da subunidade. Qual é o prazo? 4 dias úteis, 5 dias úteis, 10 dias úteis, 20 dias úteis ou 28 dias úteis? E aí, o que vocês me falam? Segundo o RAI. Alguém quer arriscar? Dado. Ó, temos uma aí dado, 20 dias úteis. E aí, mais alguém? Mais alguém? Qual é o prazo para o subtenente Marcelo passar e para ele aqui receber? Ele está lá na primeira bateria lá, ó, do 8º GAC paraquedista.
Vamos ver? Qual seria o prazo? Então, nós temos já 20 dias, né? Artigo 131 do RAI. Quem pode... abriu, então, com o RAI aberto? Olha lá. Os prazos para a passagem de material, transmissão de cargos e de valores são de 1. Até 20 dias úteis para os encarregados do setor de material, encarregados de depósito de operações, chefe de oficina e encarregado do setor de aprovisionamento. 2. Até 10 dias úteis para os ordenadores de despesas fiscais administrativos, comandantes de subunidades e encarregados do setor financeiro. 3. Até 4 dias úteis para as demais frações, exceções da OM. Então, são 4 dias, porque lá é uma fração da OM, né? Isso é uma fração, é uma subunidade da OM. Quem concorda e quem discorda aí? Então, vamos ler novamente a questão, para entender. O enunciado da questão é importante para poder responder. Num primeiro momento, nós fomos logo para os 20 dias. Por quê? Está lá o encarregado do setor de material, da OM. Mas ali está falando que o nosso companheiro lá, o Marcelo, ele é o encarregado do material da subunidade. E aí? Essa subunidade é fração? Porque ele está na primeira bateria. Então, se for fração, é 4 dias. 4 dias. Então, a resposta é essa. A resposta... Porque você vê como é que é complicado? Porque lá embaixo, até 4 dias úteis para demais frações. A gente olhando, nós vamos logo que o cara está aqui, ó, nos 20 dias, do encarregado do setor de material. É uma. Só que o cara não é o encarregado do setor de material da OM. Ele é da primeira bateria L transportada. Tem um enunciadozinho. Esse carregado do setor de material é o seu almoxerifado, né? Isso. Entendeu? Então tá aí. Ele é o encarregado encarregado do setor de material, né? Da subtenência, vamos dizer assim, né? Lá da primeira bateria. Tinha acostumado com subtenência aí. Esses termos, cara, entendeu? Por isso que eu botei lá. Pô, chefe, é muito pouco tempo para o cara poder passar uma carga que está em alto valor. Eu também acho muito pouco. Até sendo a subunidade, é muito pouco tempo. Agora, cara, você imagina uma subunidade de uma bateria L transportada, com peça de helicóptero, com peça disso, era 20 dias, prorrogável por mais 10. Por mais 10, era complicado para passar. Tem gente pagando material até hoje, não é? Tem, paga, justamente. Agora caiu para 4 dias. 4 dias é encarregado, comandante de companhia, Furiel e outras coisas. Não tem carga, não tem nada. Sargenteante. Isso aí é muito pouco tempo. Isso aí é questão que tem que... Sei lá. Tem recurso para poder anular ela. Isso mesmo. Porque, então, você vê que a nossa prática leva aos 20 dias, exatamente porque a gente conhece a complexidade. É muito difícil você conseguir passar uma subtenência. É muito difícil, mas no RAI, no artigo 131, vem dizendo lá, né, até 4 dias úteis chefe, eu acho que para os demais frações. Eu acho que isso aí cabe recurso, hein? Se a gente for botar para o pau, aí cabe recurso, porque demais frações, eu analiso isso aí como eu falei para o senhor, sargenteante, Furiel, comandante de companhia. Agora, sei lá, não sei, eu não sou que é o mais expert na parada, acho que isso aí cabe até um recurso, porque como é que o cara vai passar em 4 dias? E menos de uma semana, uma carga, por exemplo, eu tenho uma carga de 600 mil reais, pô. Como é que eu vou passar a carga de segunda a quinta? É complicado. Então, isso aí cabe recurso. Dias úteis para as demais frações, porque uma subunidade é uma fração da OM, né? Ela é uma fração da OM. Se for amarrar, ela amarra no 3 mesmo, nos 4 dias só. Capitão, a transmissão da situação da sessão não mudou não, né? Continua os 4 dias úteis. Ó. Isso. A sessão continua, já era os 4 dias, né? Transmissão de um cargo na sessão.
Só que aí amarrou também, amarrou do jeito que está aqui, amarrou a subtenência. Né? O artigo 140 também tem no início, né? Quando é que se dá o início? Para a concessão dos prazos. Para passar de encargo, transmissão de encargos e as outras coisas. Lê aí o 140. Para efeito deste regulamento, quanto aos prazos concedidos para recebimento e descarga de material, passagem de carga, transmissão de encargos e de valores, será observado o seguinte. Inciso 1. O OD poderá prorrogar sucessivamente a pedido dos prazos concedidos de acordo com a legislação específica. 2. O pedido de prorrogação de prazo será realizado formalmente mediante justificativa fundamentada. 3. A contagem dos prazos será iniciada no dia útil subsequente à publicação do ato em boletim interno. Quer dizer, se cair uma questão e ele colocar a publicação do boletim, a partir dali começa a contagem do prazo, né? Não, você vê que pode pedir a prorrogação, né? Vai ter que pedir na prorrogação. Isso. Pode. Se 4 dias for pouco, também tá aqui, se 4 dias for pouco, você pede prorrogação por mais 4. Aí dá 8. Aqui, ó, até 20 dias úteis para os graduados encarregarem material e subunidade. Até 4 dias úteis para as demais frações da subunidade. Isso aí. Quer dizer, você vê que no próprio RAI fica assim vago, né? Isso aí é onde que dá brecha para a gente entrar com recurso. Porque se por um lado é 4, por outro fala 20. Né? Porque demais frações... Porque aí se você for entrar com prorrogação, ele não pode pedir 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quantos de 4? 500 de 4? Para pedir? Aí o cara vai olhar, peraí. Bom, é uma questão para a gente pensar, né? Que a questão complexa, né? Os enunciados são complicados, não ficam bem claros ali, né? Eu achei. Né? E a nossa prática também, do nosso dia a dia, levou logo a responder os 20 dias úteis. Né? Mas nós vimos que lá tem as demais frações, né? E a subunidade é uma fração de uma unidade, né? De uma M. Bom, isso é para pegar o encarregado de material. O cara vai estar em dia, vai ter gente pagando. Vai ter o dano erário aí direto. Dano erário. Vamos passar para a próxima aí, pessoal. Questão 9, olha aí. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo, segundo a portaria do comandante do Exército número 1555, de 9 de julho de 2021, sobre a estrutura administrativa das organizações militares. Olha aí. Já começa com o enunciado. Que portaria é essa? Eu pergunto. Que portaria é essa? Segundo a portaria, número... Que portaria é essa, mano? Bom, vou responder. É o novo RAI. Essa portaria aí é o novo RAI. Então, eles podem colocar lá, responda de acordo com o RAI, responda de acordo com o novo RAI e responda segundo a portaria do comandante do Exército, que é a portaria do novo RAI. Entendeu? Então, é essa portaria aí, ó, número 1555, de 9 de julho de 2021. E depois vem a questão propriamente dita. Ele quer saber sobre a estrutura administrativa das organizações militares. Então, pela questão, você vê, é OM com autonomia administrativa, OM sem autonomia administrativa, OM com autonomia administrativa plena e OM com autonomia administrativa parcial. Então, é questão de pegadinha. Tem que ler. Caiu, chefe. Você já caiu já uns anos atrás, é isso aí. Então, tem que ler todo o enunciado. É uma questão que dá trabalho. Se não ler todo o enunciado, vai errar quando for marcar lá o verdadeiro ou falso. Porque o verdadeiro ou falso é assim, ó lá, ó. Aí, ó. Então, confunde. Se você não pegar lá em cima você já botar
você já botar e vir botando aqui V, VOF, já marcar as questões verdadeiras e as questões falsas, quando você for para responder lá, vai errar. Então, tem que ler com calma o enunciado para poder responder, porque o que parece que está mudado na questão são palavras. São palavras, os enunciados do que é a OM com autonomia administrativa parcial, o que é a OM com autonomia administrativa plena, eles mudaram, né, e colocaram para confundir, para aquele aluno que não gosta de ler. Eu quero fazer logo, vou marcar logo com o que eu sei. Vai errar. Vai errar. Então, tem que ler, vamos ler os enunciados com calma e tentar marcar aí. É estrutura administrativa. Enquanto isso, eu vou aqui ao banheiro rapidinho. Oi? E aí, pessoal? Já conseguimos solucionar? Estão me ouvindo aí? Show, estamos sim, estamos sim. E aí, o que acha? Botei letra alfa. Alfa. E aí, mais alguém? Então, vamos ler lá o enunciado, né?
OM com autonomia administrativa plena é a que, estando cadastrada no CIAF, com o CODUG, tem competência para realizar atos e fatos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal sob próprios ou sob descentralização, bem como emitir parecer e julgar direitos cujo titular está sujeito à prestação de contas. Pô, eu achei que essa aqui está verdadeira. OM com autonomia administrativa parcial é a que, estando cadastrada no CIAF com o CODUG, encontra-se vinculada à OM com autonomia administrativa plena para fins específicos, conforme determinado em portaria. Eu também marcaria verdadeira essa. A próxima. OM sem autonomia administrativa é a que, não sendo unidade gestora, não executa qualquer ato de gestão, devendo estar vinculada a uma OM com autonomia administrativa plena para o exercício de sua vida administrativa. Eu também marcaria verdadeira nessa. OM com autonomia administrativa plena. Bom, nós já falamos de plena lá em cima, né? É a que, não estando cadastrada no CIAF com o CODUG, encontra-se vinculada a uma OM com autonomia administrativa plena para fins específicos, conforme determinado em portaria. Bom, estranha. Não estando cadastrada, falsa. OM com autonomia administrativa parcial é a que, não sendo unidade gestora, não executa qualquer ato de gestão, devendo estar vinculada a uma OM com autonomia administrativa plena para o exercício de sua vida administrativa. Foi errado. Estranho isso aí. Capitão, Roupe. é só M sem autonomia administrativa. O final dela para o exercício de sua vida vegetativa, né, não? Acho que ela está errada essa questão. Vamos ver. Ela tá errada assim, amigo. Ela tá errada. Só no enunciado ali você já mata ela. No enunciado você mata ela. Peraí. O senhor colocou como certo, capitão. Deixa eu ver. Ah. Então é verdadeira, falsa, falsa? É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. É porque o final dela tá sua vida aqui, administrativa. Então, verdadeira, falsa, falsa, né? É porque é o seguinte, ela é a autonomia administrativa dela, o final dela é para o exercício de sua vida vegetativa, não é administrativa. Vamos ver. Vamos lá, artigo 9º. OM com autonomia administrativa plena é a que, estando cadastrado no CIAF, com o CODUG, tem competência para realizar atos e fatos de gestão orçamentária e financeira, patrimonial de pessoal próprio ou sob descentralização, bem como emitir parecer e julgar direitos cujo titular está sujeito à prestação de contas. Então, aquela é verdadeira, né? Autonomia administrativa plena. Autonomia administrativa parcial é a que, estando cadastrada no CIAF, com o CODUG, encontra-se vinculada ao MOEM com autonomia administrativa plena para fins específicos, conforme determinado em portaria. Então, aquele lá está certo também, né? E a sexta, OM sem autonomia administrativa, é a que, não sendo unidade gestora, não executa qualquer ato de gestão, devendo estar vinculada ao MOEM com autonomia administrativa plena para o exercício da sua vida administrativa. Ou aqui está administrativa. Será que? Pois aqui no RAI aqui está a vida vegetativa. Para o exercício de sua vida vegetativa. E estou com um limão aqui. E daquela palestra lá... Senão ela vai estar certa, senão ela vai estar correta. Não, mas a gente tem que ir pelo que está no RAI, né, cara? Pois é. É vegetativa e administrativa, né? Porque naquela palestra, eu acho que está administrativa, cara. Pois é. Mas a palestra pode estar errada, né? O negócio é o RAI. O negócio é o RAI. Porque pelo que está no RAI, então é a letra A, não é isso? A letra A. Então,
Verdadeira, Letra A. verdadeira. Verdadeira, falsa e falsa. E vamos ver ao final da aula essa questão aí de vida administrativa e vegetativa. Então, a letra alfa, mas de qualquer forma, uma questão cansativa, é ou não é? Tem que ler o enunciado todo, ainda encontramos essa palavrinha aí, vegetativa e administrativa. Então, mais uma questão que vem falando ali, segundo a portaria do comandante do Exército, não fala sobre RAI, o que já pode criar uma dúvida, né? E a questão das OMs com autonomia administrativa. Então, é mais uma questão que pode cair na prova. Ok, pessoal? Então, nós vimos lá que está no artigo... Peraí. No artigo 9º, no inciso 4º, 5º e 6º. Ok? Então, OM com autonomia administrativa. Mais uma questão de prova. Tem que estar memorizando. OM com autonomia administrativa plena, OM com autonomia administrativa parcial e OM com autonomia administrativa. Sem autonomia administrativa. Então, questão de prova. Isso aqui só a questão 10. Assinale a única questão, olha aí, correta, sobre o termo de exame e averiguação de material, o nosso TEAM, segundo o RAI. Então, vamos lá. Nos casos de material excedente ou obsoleto, poderá ser realizada a descarga para fins de alienação após autorização ou determinação do escalão superior. Não sei isso aí sobre o TEAM. Terá composição e prazos conforme previsto no artigo 58 e 140 deste regulamento. Os materiais recolhidos ao almoxarifado ou ao depósito da OM serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou de depósito, devendo a quitação ser realizada no documento de recolhimento e o ato registrado no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército. D. Será enviado para a seção de conformidade dos registros de gestão e órgãos competentes de acordo com o previsto em legislação específica. E prazo de até 20 dias úteis para os encarregados do setor de material, encarregados de depósito de órgãos provedores, chefe de oficina encarregado do setor de aprovisionamento. Então, pessoal, é uma questão também que tem que ler os enunciados, né? Ter lido lá o artigo sobre o TEAM, e aí ele tá para assinalar a única questão correta. E aí? Então, TEAM, termo de exame e averiguação de material. Chegou o material, vai ser determinado a abertura de um TEAM. Não é isso? E aí? O que está certo? Só tem uma certa. Os restantes está tudo errado. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas. E nós só temos uma certa. Vamos pensar aí. E aí, pessoal? Qual é a letra dessa aí? Qual que você marcaria?
E aí, sobre TEAM? O TEAM é o exame de averiguação de material, né? Isso. Então, você não pode confundir com trem. Não. Trem é recebimento, entendeu? Eu botei a letra E, mas depois eu tive que dar uma retificada, porque você está averiguando um material que já se encontra na tua M. Isso. Então, se ele encontra-se na tua M, se você já, né? Aí eu já cairia para a letra A, que já está em excedente ou obsoleto. Aí você ia nomear uma comissão ali para poder averiguar esse material e realizar descarga. Entendeu? A letra E, eu dei uma voada que depois que eu parei a pensar aqui, recebimento e averiguação. Averiguar o que você já tem, né? Eu não Não, tenho não é o termo de exame exame. e averiguação. Eu vou de letra alfa. Alfa. Então, vamos ver lá. Letra D. Bom, vamos voltar. Foi essa sessão de conformidade aí que... Porque aqui, TEAM. Artigo 81. Vamos ver lá o artigo 81. É uma questão de pegadinha, né? Aí, o inciso 3º. O termo de exame e averiguação de material, TEAM, será enviado para a seção de conformidade dos resíduos de gestão e órgãos competentes de acordo com o previsto em legislação específica. Então, tá lá a letra D, que é a única questão correta. É isso mesmo? É isso Será mesmo. enviado para a seção de conformidade dos resíduos de gestão e órgãos competentes de acordo com o previsto em legislação específica. Tem outra... A A está certa também? Nos casos, material excedente... Não. 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 Então... Mas, capitão, mas para ser excedente, ela já está em carga, mesmo dando excedente ou não. O senhor concorda comigo? Se é um Isso. material que já vamos averiguar que já se encontra na OM, ele poderia estar em excedente ou dentro do QDM. Então, você está dentro do QDM, tudo bem, ele está ainda ali. Mas ele está falando sobre descarga ali, né? Na letra A. Está falando sobre o TEAM. Ah, puxadinho. A questão é essa. Tá certo, é a questão de pegadinha. O enunciado Peguei. da resposta é complicado. Entendeu? Então, ele se apegou no que está lá, né, no inciso 3º sobre TEAM, no artigo 81, né? O termo de exame e averiguação de material será enviado para a seção de conformidade dos resíduos de gestão e órgãos competentes, de acordo com o previsto em legislação específica, né? Eu trabalhei em almoxarifado também e verificava isso. Sempre tinha um capitão PTTC amigo meu que trabalhava na conformidade. E ele reclamava disso, que o TEAM não ia junto com a documentação, não seguia para a conformidade. E ele sempre estava cobrando sobre isso aí. Então agora eles amarraram, parece que eles amarraram no RAI, entendeu? Para evitar essas questões aí. Então, tem que ser enviado para a seção de conformidade. O TEAM tem que ser enviado para a seção de conformidade. Fica o bizu aí. Bom, de qualquer forma, uma questão complicada, né? Complicada, cansativa, tem que ler tudo. É claro que, por exemplo, a C, por exemplo, você já matava, né? Não tem nada. Os materiais recolhidos ao almoxarifado serão recebidos pelo encarregado do setor de material. Está falando sobre material, né? Mas confunde também. E até a A também fala sobre material, né? E o TEAM é sobre material, né? Então, a questão com o enunciado, difícil, né? Difícil, tem que ler para poder estar respondendo. Capitão, mas só que ali, se a gente for para ali a letra A,
excedente ou absoluto. Poderá ser realizada a descarga. Poderá não quer dizer que vai ser. Isso. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento. Ela está errada, mas eu entrei nesse ponderar, esse poderá. Pô, poderá é ou não é? Exato. Será, se vem nítido ali assim, ó, será realizada a descarga para fins de alienação, aí está confirmando, concorda comigo? Isso. Mas esse poderá fica meio aberto, é causa de recurso. Mas, enfim, eu mas aí tá que errado. tá, esse aqui é o enunciado. Tá certo, não tá certo, tá certo. Ele vai em cima do enunciado. A única questão, por isso que quando bota assim, a única é complicado. É complicado. Então só tem uma que ele botou lá o termo certinho conforme está no RAI. Entendeu? Então é a única. Capitão, a situação aí do material excedente, não é que ele pode ser recolocado em carga, não. Por isso que ele disse que poderá ser realizado descarga. Se ele for inservível, aí sim, descarrega. Se ele for servível, aí ele pode ser, mesmo sendo excedente, ele é recolocado em carga. Pode. Excedente como obsoleto. Com certeza. Por exemplo, que faz não tem uma... nada a ver com o TEAN. A pergunta não tem nada a ver com o TEAN. Não tem nada a ver. Mas por exemplo, fez a descarga de vários materiais. Aí vai fazer aquela conferência, na sua sessão está faltando um material que está lá como descarregado. Ué, você pode recolocar ele em carga para sua carga, para completar a sua carga. É esse caso aqui. Recompletar, fazer um recompletamento. Mas não é sobre o TEAN. Exatamente. Não é sobre o TEAN. A questão não tem, exato, não tem ligação. Mas nos leva a responder de forma errada. Por isso que... É pegadinha, né, chefe? Pegadinha. Te encaminha para o TEAN ali, mas não é. Mas assim, são questões que nós preparamos, né, que podem cair, né, e baseado naquelas nossas primeira aula, né? Então vamos passar aqui a resposta lá. Então, artigo 81, né? O termo de exame e averiguação do material será enviado para a sessão de conformidade. Então, o TEAN está lá, tem que ser enviado para a sessão de conformidade, né? Bom, nós estamos chegando praticamente ao fim, né? Ainda temos aí nossos 20 minutos, 20 minutinhos, e eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, para que a gente possa dar uma passada rápida naquela nossa palestra. Deixa eu ver onde ela está aqui. Do novo RAI, para quem não assistiu a primeira aula. Vou botar aqui a palestra e vamos dar uma passada rápida. Então, essa aqui, vocês estão acompanhando aí, essa palestra ela foi apresentada lá no Departamento de Educação e Cultura do Exército. Tá? Vamos passar rapidamente, que ela tem as principais alterações que foram realizadas no novo RAI, que é lá a portaria do comandante do Exército, número 1555, de 21 de julho, ok? Então, vamos passar rápido aqui. Então, vem lá, conhecer de forma sucinta quais foram as principais alterações em relação ao RAI anterior. Então, ele vai mudar aqui as sessões, da sessão 2, a sessão... No capítulo 1, ele muda a sessão 2, no capítulo 4, ele mudou a sessão 1. Então, é importante eu destacar, não foi todo o RAI que foi mudado, tá? Alguns artigos de alguns capítulos. Tá? O tipo de ato normativo, então, de um decreto passou para uma portaria, que é a portaria comandante do Exército 155, como nós já falamos. Tá? O RAI
anterior era um decreto do tipo autônomo baixado pelo presidente da República, e o novo RAI foi aprovado pelo comandante do Exército. Tal alteração permite uma maior flexibilidade quando há necessidade de atualizações. Então, é difícil mudar um decreto, então, não é? Mas a portaria fica mais fácil, tem mais flexibilidade, né, para alinhar e atualizar o novo RAI e as modificações normativas. Então, foi alterado lá das generalidades, né? O novo RAI tinha 21 definições, o antigo RAI passou para 34, né, definições. Então, o entendimento dos conselhos da administração propiciará uma melhor interpretação do regulamento, né? As generalidades, o agente da administração, ó, foi inserido o agente da administração, todo agente que participa da administração do patrimônio público, no antigo RAI, passou a ser o quê? Todo militar ou servidor civil que planeja, executa, participa ou controla a atividade de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial de recursos ou de recursos humanos. Ok? Então, guarda aí, ó, agente da administração. É bizu. Aí ele vai passar para gestão, foi alterado o termo gestão, planejamento, execução, controle, avaliação e aperfeiçoamento dos processos e procedimentos relativos à aplicação de quaisquer recursos colocados à disposição de uma OM para a consecução de seus objetivos institucionais, exigindo o cumprimento de metas e a busca incessante da eficácia e eficiência das ações implementadas. Então, alterou a conceituação de gestão. Ok, pessoal? Compensação diminuiu as atribuições, né, capitão? Os agentes. Isso. Alguns aí, aumentou, que era complicado. Novos. As atribuições é muito complicado, muito inciso. Então aí, bizu, gestão. Aí vem lá, ó, foi inserido o inciso 27 e 28 no capítulo 1, olha aí. Responsabilidade solidária, conceituação. Foi inserido esses dois conceitos aqui, ó. Responsabilidade solidária, estava lá numa questão que nós vimos, né? Ocorre quando há multiplicidade de devedores, os quais estão obrigados pela totalidade da dívida e cada titular isoladamente responde pela totalidade do valor devido, embora assista o direito de regresso aos demais. E responsabilidade subsidiária. Então, solidária e subsidiária. Ocorre quando há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode ser acionado após aquela não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal, tendo caráter acessório ou suplementar. Então, olha aí, duas palavrinhas que são muito parecidas assim quando a gente verbaliza, mas são completamente diferentes. Então, tá lá, responsabilidade solidária é uma coisa, e responsabilidade subsidiária. É importante entender esses dois termos. É bizu de prova. Outro conceito inserido, segregação de funções. É a separação de funções de tal forma que estejam segregadas entre pessoas diferentes a fim de reduzir o risco de erro ou de ações. Tem mais um tempinho. Ou de ações inadequadas ou fraudulentas e implica normalmente dividir as responsabilidades de autorização, execução, registro e controle e controle de transações, bem como de manuseio dos ativos relacionados. Então, veja aí, segregação de funções, responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. É bizu para a prova. Vamos aguardar esses termos. Responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária e segregação de funções. Ok, pessoal? Bom, nós já... a maioria das alterações que foram feitas aqui... não está aparecendo a palestra? Alguém
Eu estou vendo aqui no chat que não está aparecendo. Vocês estão vendo a palestra aí? Não, não está aparecendo não, capitão. Espera aí. Vamos ver agora. E agora? Agora deu uma... Apareceu. Apareceu agora? Apareceu. Então vamos lá. Onde nós estávamos. Mas deu para ouvir, né? Deu para ouvir, então, sim. nós falamos aqui, né, na nossa aula de hoje, que as questões podem ser com enunciados sobre o RAI, sobre o novo RAI ou sobre a portaria número 155 de 9 de julho de 2021, que é o novo RAI. Né? Então, o novo RAI de um decreto passou a ser uma portaria, né, para que tenha-se mais possibilidade de atualizações, ok? Aqui ele vem dizendo das alterações permite maior flexibilidade. Então, vamos passar rápido, porque o nosso tempo já está curto. Então, o novo RAI, nós falamos que de conceito, o antigo tinha 21 definições, passou para 34. Agente da administração. O termo foi alterado. Tá? Então, o termo agente da administração, vamos marcar, vamos anotar aí no RAI, para pirar. Agente da administração. Gestão. Foi alterado o termo gestão. Planejamento, execução, controle, avaliação e aperfeiçoamento dos processos e procedimentos. Nós fizemos as questões hoje em cima dessas alterações e fizemos também o nosso simulado. Quem fez o simulado fez já sobre questões sobre o novo RAI. Então, nós falamos aqui também, ó, responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária e segregação de funções, ok? Falamos aqui da autonomia administrativa, foi questão hoje que nós vimos, alteração do artigo 9º. Olha aí. OM com autonomia administrativa plena, OM com autonomia administrativa parcial e OM sem autonomia administrativa, bizu de prova. Nós vimos hoje lá nas questões comentadas, ok? Aí vem lá. Alterou o capítulo 3. Alterou o capítulo 3. Importante aqui, vamos voltar um pouco. Comandante, ele passou a ser dirigente máximo. Olha aí. Uhum. Nós tínhamos falado isso na aula anterior. Aí foi inserido lá, gestor de ação orçamentária, ordenador de despesa já tinha, fiscal administrativo, né? Foram aperfeiçoados e inseridos alguns termos. Vamos ver aqui. Agente da administração, encarregado da seção de aquisição, licitações e contratos, agente de contratação. Então, o bizu lê lá, agente da administração e seus auxiliares, gestor de contrato, fiscal de contrato, comandante de subunidade incorporada, chefe de serviço militar e servidores públicos civis em geral. São agentes da administração, o oficial de dia, o encarregado de material da subunidade, encarregado de depósito e oficina de material e qualquer pessoa física
que se tenha atribuído competência para exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em vigor. Então, fiquem tranquilos, porque nós vamos estar, ao longo das aulas, batendo nessa palestra, que são as principais alterações do RAI. Foram suprimidos o conceito de agentes executores indiretos e agentes executores indiretos. Foi incluído no novo RAI a denominação de agente diretor, tendo sido substituída pela denominação de dirigente máximo, comandante, chefe ou diretor, ok? Então, está lá o dirigente máximo, gestor de ação orçamentária, encarregado da SALC, agente de contratação, encarregado da conformidade dos registros, de gestão, gestor de contrato, fiscal de contrato. O gestor de ação orçamentária, olha aí, é o responsável por um conjunto de operações do qual resulta produto ou serviço necessário à manutenção do Exército ou concorre para a sua expansão ou aperfeiçoamento. O encarregado da SALC é o responsável pela condução dos processos e procedimentos das contratações públicas e alienações realizadas pela OEM, bem como pela elaboração dos termos de contrato. Então, agente de contratação, o agente da contratação, ele vem aqui amarrando sobre o agente de contratação. Olha aí. Na prática e na teoria. É exercida pelo pregoeiro. Então, olha aí, agente de contratação, pregoeiro. Ou presidente da comissão de licitação. Ok? Encarregado da conformidade dos requisitos de gestão, gestor de contrato, nós vimos, e o fiscal de contrato nós já estamos acostumados com gestor de contrato. Nós falamos também aqui na nossa aula de hoje, né? Falamos sobre a CREM, olha aí, 3 oficiais, admitindo-se em casos excepcionais a critério do OD, 1 oficial e 2 graduados, né? CREM. Dos procedimentos administrativos para o recebimento e exame do material, foi alterado também alguma coisa, Novo RAI otimizou o detalhamento acerca do recebimento de materiais, obras e serviços. Artigo 61. Cabe aos responsáveis a leitura detalhada. Então. Descarga de material. Os motivos gerais para a descarga são, nós vimos também, inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação, recuperação ou transformação, perda ou extravio, furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio e outros motivos justificados. E vem falando lá o artigo 79. Então, nós estamos dando uma rápida passada aqui. Essa palestra foi disponibilizada para vocês. Mas, se não foi, vocês não receberam, eu vou passar novamente para vocês terem essa palestra para papirar. Os procedimentos administrativos, olha aí. Foi inserido o termo circunstanciado administrativo em substituição à sindicância. Importante também, questão de prova, olha, termo circunstanciado administrativo, ok? Fala aqui sobre o TEAM, artigo 81, olha lá. Será enviado para a seção de conformidade dos requisitos de gestão e órgãos competentes, de acordo com o previsto em legislação específica. Então, o TEAM, artigo 81, nós vimos também na aula de hoje. Os procedimentos administrativos, movimentação de pessoal, tá, o artigo 93, foi alterado também. Aqui, passagem de função. Os prazos para a passagem de material, transmissão de cargos e valores são de 20 dias úteis para encarregado do setor de material, encarregado de apoio de operação, chefe de oficina, encarregado do setor de aprovisionamento. Até 10 dias úteis para o AD, fiscais administrativos, comandante de subunidade e encarregado do setor financeiro. E até 4 dias úteis para as demais frações e seções da OEM. Aqui é que
eu quero corrigir, né? Subunidade não é considerado fração. Até um companheiro colocou aqui e gestão de, está perguntando o Rodrigo, gestor de ação orçamentária. Vou ter que voltar aqui para responder o Rodrigo. Bom, foram incluídos alguns termos que não tinham, né? Gestor de ação orçamentária é o responsável por um conjunto de operações do qual resulta o produto ou serviço necessário à manutenção da ação do Exército ou concorre para a sua expansão ou aperfeiçoamento. Gestor de ação orçamentária. Eu acho que esse gestor de ação orçamentária seria o diretor, seria um general, né? Diretor de ação orçamentária, né? Pelo Exército, que é uma ação do Exército, manutenção da ação do Exército, que concorre para a sua expansão ou aperfeiçoamento. Eu acho que não é um caso, mas nós vamos aprofundar nessa questão aqui no artigo 23. Tá ok? É porque o nosso tempo hoje já está esgotando, né? Nós temos pouco tempo para falar sobre o assunto, mas nós vamos estar aprofundando. Com as outras aulas, nós vamos estar aprofundando. É por isso que é importante a participação, que a visão de vocês é que vai fazendo a aula melhorar e aperfeiçoar. Artigo 79, estava no TEAM. Movimentação de pessoal, foi alterado, nós vimos. Os prazos, né? Nós vamos aprofundar também. E aí vem das prescrições diversas, vem lá a nossa LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um pouco corrida, eu admito, né? Nós demos uma acelerada, principalmente no final, né? Mas eu peço perdão. Como eu disse, nós vamos aperfeiçoando a cada aula, né? Mas nós vamos estar junto com vocês aí para a vitória. Nosso objetivo não é o 6 bola-bola, mas vocês estarem classificados, ok? Então, uma boa tarde aí para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí? Ok, pessoal? Deu para safar hoje? Foi boa a aula? Pode ser melhor, né? Capitão, Oi. depois tem como a gente rever essa situação de indício de crime, caso de perda, extravio de material, essas coisas. Sim. Entendeu? Sim. Quando é que é sindicância, quando é que abre um IPM, um furto, um roubo, uma coisa, um peculado, essas coisas. A gente bater um papo com isso aí. Sim. Acho que isso aí é uma das coisas importantes também. Então, nós temos aí 10 horas aula, né, pela frente. Então, nós vamos melhorar. A cada aula nós vamos aperfeiçoando, nós vamos trazendo questões novas, nós vamos aprofundando. Eu vi que ficaram algumas questões que podem ser melhor trabalhadas, né? E é o que nós vamos fazer. E assim, eu peço que vocês também
se preparem para as aulas para que a gente possa ter uma aula mais participativa, né? Porque a participação de vocês é fundamental para a gente aqui que está do outro lado, né? Porque nós preparamos uma aula, mas a prática e a necessidade de cada um de vocês é que vai, e o entendimento, né? A comunicação ela tem que ser clara, né? Tem que ser precisa e tem que ser clara, vocês têm que estar entendendo, né? Mas, assim, o tempo ele não é muito, 2 horas de aula, não são muitas horas de aula, mas o assunto ele é tenso e denso, é muito assunto. Eu acho importante ir lendo, né? Principalmente essas alterações que foram realizadas aí no novo RAI. Eu vou passar essa palestra para vocês, né? Que eu acho que é um material muito bom que nós temos na mão, né? E bisurado. Então é isso, pessoal. Eu desejo aí um bom domingo, né? E aproveitar esse feriado aí para estar dando uma papirada mais profunda. E em breve nós vamos estar juntos novamente, ok? Um forte abraço aí, um bom domingo, Bom domingo aí para o senhor, capitão. feriadão a Brasil. todos aí. Brasil, fica com Deus. Um abraço.